Olá, amigos, amigas. Privilégio, uma honra, uma alegria estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do Evangelho, de volta ao recanto. Aqueles que estão nos acompanhando, muito obrigado pela presença, participação, e a gente espera que, sob a bênção do Mestre, orientação dos benfeitores espirituais, nosso encontro seja maravilhoso e a gente consiga sair daqui, né, um pouquinho mais alimentado pela, pelas luzes desse Consolador prometido que vem nos trazer muita esperança e muita paz. Hoje a gente vai comentar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, uma lição bem interessante, que tem como título, né, dessa perícope a despedida de Paulo aos bispos, às autoridades de Éfeso. É um momento singular que a gente vai procurar compreendê-lo contextualmente, né, do ponto de vista histórico, mas a gente vai se atentar aos desdobramentos espirituais que ele possui, né, e em que medida ele nos afeta nos dias presentes. Mas a primeira coisa, então, vamos para o contexto histórico, porque nós vamos ter esse capítulo 20 muito movimentado. Tem uma característica dele, né? É um Paulo viajando, ele está fazendo a sua terceira viagem missionária, estamos aí por volta do ano 57, 58. Então, Paulo já está assim, caminhando para esse cumprimento de carreira dele, né? Tendo em vista dedicação excelente, os esforços, tudo. E é no Paulo Estevão, apesar da gente ter o evangelista Lucas, né, narrando o Novo Testamento, esse momento, mas no Paulo Estevão a gente também vai ter algumas curiosidades, algumas questões interessantes. Paulo, conforme Emmanuel vai nos ajudar a perceber, no capítulo de número 7 da segunda parte do Paulo Estevão, ele estava num determinado momento em Corinto, e ele estava com um plano, né, já muito decidido ir para Roma. Só que por efeito, né, de uma intercessão dos céus, ele vai ter que adiar o seu plano inicialmente e ele vai se colocar à disposição de uma correção de rota. Primeiro ele vai para Jerusalém, né, para depois ele chegar em Roma e ali, enfim, se despedir materialmente da terra. Mas o desejo, né, que ele tinha de ir a Roma já estava consolidado no coração, mas por causa de uma mensagem que vai chegar em Corinto para ele, por parte de Tiago, filho de Alfeu, que vai estar pedindo apoio, vai estar pedindo ajuda, ele vai acabar adiando momentaneamente e se deslocando para Jerusalém. Então ele vai fazer todo um percurso nesse momento, vai passar por diversas comunidades até chegar a Jerusalém. E uma dessas, um desses lugares, melhor dizendo, que Paulo vai passar é Mileto, aonde ele vai se estabelecer ali por um determinado momento, né? Depois de sair de Troade, passa em Mileto. Em Mileto ele pede, né, alguns companheiros para irem até a igreja de Éfeso, eram 50 quilômetros ali mais ou menos. O pessoal vai em peso para se despedir de Paulo. Ele não queria entrar em Éfeso por motivos de contenda que às vezes poderiam surgir. E é muito interessante, né, porque nessa trajetória, nesse esforço paulino todo, né, de se movimentar ali, naquele momento em Mileto, para se despedir da comunidade, ele vai ter uma surpresa maravilhosa, porque não só os líderes da igreja de Éfeso, que naquele momento era a igreja referência, Paulo tinha ficado ali pelo menos 3 anos na comunidade, então tinha sido um tempo muito proveitoso, né, de trabalho, mas ele vai receber nesse momento
a, a visita de Maria. Então, imaginemos que a mãe do Cristo faz esse esforço bendito para estar também com ele, né? Agradecendo aí por todo o trabalho, por toda a dedicação que, de certa forma, o apóstolo Paulo havia tido até aquele instante presente. Ela já de idade bem avançada vai fazer esse percurso para estar também nessa hora. Além dos líderes, Maria, a gente ainda vai ter crianças, né, proporcionando um momento assim que Paulo se sente muito tocado. Ele fica bastante sensibilizado, como o próprio Emmanuel vai nos ajudar a pensar nisso no Paulo Estevam, quando ele vai falar a respeito dessa despedida toda. Então, chegado esses corações de Éfeso e Mileto, era uma região ali portuária, estava já, né, tudo organizadinho, porque o sentimento de Paulo eu vou para Jerusalém, depois de Jerusalém eu vou para Roma. Só que ele já sentia que não voltaria mais. Então é um Paulo assim, já consciente da desencarnação. E ele vai fazer um discurso emocionado, inspirado, que é muito interessante, né? A gente vai dividir ele em 3 partes para a gente poder analisar ele, mas é um discurso muito interessante, porque nós podemos fazer uma pequena aproximação do que está acontecendo aqui com aquilo que vai acontecer com Jesus na despedida dos discípulos, quando ele já tinha dimensão que não mais estaria presente na Terra, a partir de João, né, capítulo 14, e assim, com alguns em seguida, ele vai começar a falar desse momento, né, que ele estaria deixando a Terra, desse instante que ele não mais estaria com aqueles corações. E era justo que ele se preparasse para lidar com os embates, com os desafios. Né? Jesus foi muito sensível ao pensar neles, ao pensar nos desafios, né? Construir um ambiente de nutrição espiritual para que não faltasse para eles essa força, essa substância interna e, ao mesmo tempo, essa direção. Que a gente sabe, né? Tem uma mensagem bem interessante de Emmanuel no Fonte Viva, que ele vai justamente discutir sobre essas necessidades desse espírito, dessa alma. Né? E ele vai falar a respeito de nutrição e de orientação, que é aquilo que nós vamos observar, né, tanto no cuidado de Jesus com os discípulos, quanto no de Paulo com a comunidade de Éfeso, ali uma comunidade muito atuante, muito importante para o cristianismo primitivo. E essas duas necessidades, como Emmanuel vai dissertar, elas estão relacionadas à nutrição, né, enquanto a essa força interna que a gente precisa estar cultivando, né, essa alimentação da alma, porque se a gente, na nossa travessia, nos nossos desertos, nas nossas experiências evolutivas, se falta combustível, né, a gente fica parado, a gente vai acabar tendo que encostar em algum momento, porque nós vamos estar sujeitos a um cansaço muito excessivo. Porque a gente às vezes vive determinados momentos que eles são mais exaustivos, eles demandam um pouco mais, e só uma alma nutrida ela consegue avançar, né, se sentindo vitalizada, porque a gente, às vezes, na tarefa, corre o risco de viver períodos de carência espiritual, né, que a gente se sente assim, um pouquinho mais desvitalizado, nossa disposição de trabalhar ela está menor, e a gente se sente assim se sente meio desconectado, parece, com a espiritualidade. Não sei se vocês já atravessaram esses momentos, mas eles são, às vezes, momentos interessantes que reforçam para nós o quanto é fundamental esse cuidado interno, essa postura mais sensível conosco mesmo enquanto trabalhadores, porque esvaziados, né, se a gente tiver
sem combustível divino, a qualidade do que a gente realiza cai muito. O quanto a gente consegue entregar diminui. Não porque a gente está sem, a gente não tem recursos, mas porque interiormente é como se a gente estivesse vivendo um período ali de cisão, de fissuras, é um período meio turbulento, assim que a gente deve acender alguns alarmes internos, pedir apoio, né, pedir ajuda, para a gente fazer essa travessia com menos ruídos, com mais consistência na nossa trajetória espiritual, né, na nossa trajetória de trabalho, de atividades, porque a gente tem que lembrar que, a bem dizer, tudo é espiritual. Por mais que a gente esteja encarnado na matéria, a gente tem os compromissos que às vezes a gente rotule como material, é justo nós nos atentarmos ao fato de que para o mundo, né, espiritual, para aqueles que estão orientando a nossa vida, cada um dos setores da nossa trajetória, né, correspondem a campos de trabalho interno, né, que nós estamos ali postos em determinado momento, e como a gente se apresenta, por exemplo, se a gente está desvitalizado, se a gente está nesse momento assim de esvaziamento espiritual interiormente falando, dentro de casa, o nível das nossas relações ele diminui, no trabalho, a nossa entrega, o que a gente pode fazer também diminui, na vida social, nos nossos compromissos de toda ordem, a gente pode perceber, né, que quando a alma está faminta, quando a alma está carente, todas as atividades, tudo que a gente sustenta, todos esses campos de atuação, galhos que se estendem aí da nossa alma, eles são afetados. E aí Paulo, como Jesus fez, ele está oferecendo nutrição, aquele ponto de referência que serviria para ajudar, né, dar substância a essa tarefa pessoal. Porque quanto mais nutridos, quanto mais aconchegados nós estamos, mais força, mais vitalidade, mais entrega, nós temos condições na tarefa também. Por isso essa conexão, ela vai ser um elemento fundamental para a gente estar trabalhando nutrição. Quanto mais conectados espiritualmente, e aí a gente precisa ter esses lugares, esses momentos à parte, porque aqui eles estão saindo da rotina e estão saindo da rotina por uma coisa muito importante, né? No trabalho espírita é importante a gente ter esses momentos de refúgio em que a gente se abre para receber, em que a gente com aqueles que estão tutelando a nossa encarnação, estão olhando ali, né, como é que a gente está se saindo em cada coisa. Essa supervisão, essa consultoria espiritual do apóstolo Paulo, ela vai ser fundamental aqui nesse momento. Então ele vai deixar esse discurso, como Jesus deixou, alimentando, né, e orientando, dando rumo, dando norte, porque pensemos que quando você está no trabalho, né, e de certa forma você não sabe muito bem para onde as coisas vão, os cuidados, as atenções, né, aqui que a gente precisa ficar mais atento, mais vigilante, a gente fica assim meio que perdido. Então, Paulo também ele, ele vai oferecer esse norte, falar assim, olha, daqui para frente, atenção nisso, foco naquilo, justamente para preparar os corações para aquilo que viria em questão. Então, um momento assim singular de nutrição e orientação que Paulo deixa, né, para aqueles corações ali, mas também ele vai deixar, né, para a posteridade, né, para nesses desdobramentos do nosso trabalho, das nossas atividades reencarnatórias, é também fundamental.
E aí ele começa, então, dizendo o seguinte àqueles corações: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com as lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira parte que a gente gostaria de destacar, momento de abertura, de introdução, de inauguração desse discurso, que ele vai falar a respeito de como ele se portou enquanto um trabalhador, enquanto coração que estava cooperando naquela comunidade, naquele organismo vivo. Como é que foi a atuação dele? Foi centralizada, ou não? Como é que foi, né, esse espírito de trabalho? O que ele estava objetivando? Qual que era a finalidade do que ele estava fazendo ali? Tudo isso Paulo vai deixar claro, né, como um ponto inicial. E a gente gostaria, né, de frisar alguns pontos dessa primeira parte, porque ele coloca desde o primeiro dia. Ou seja, ele foi para lá bastante ciente, né, da essência do compromisso que ele tinha. Não foi para lá e depois descobriu. Era um coração que tinha uma coisa muito importante, chamada intencionalidade, que é fundamental nos nossos ambientes que a gente está. Porque a gente sabe que a evolução espiritual não é um acidente, não é uma coisa que acontece assim do nada, né? E de repente, nossa, estou evoluindo. Não, a vida pede uma intencionalidade, porque a intencionalidade fala daquilo que a gente, né, está enxergando nas experiências, daquilo que a gente consegue abarcar daquele momento, e para que rumo a gente está caminhando desde o primeiro dia. Né? Se a gente está nas nossas relações afetivas, é justo a gente se perguntar o que nos motiva, o que nos sustenta o convívio, o que em alguma medida orienta os nossos passos nessa perspectiva de futuro, porque quanto mais consciente, né, nós estamos desenvolvendo as nossas relações espirituais, afetivas, enfim, de toda a ordem, mais a gente tende a aproveitar isso como material, como recurso de construção da nossa alma. Senão a gente fica muito sujeito, muito quebradiço, muito frágil, porque a gente sabe, né? O campo das relações não é o campo da estabilidade plena. Nós temos aí esses momentos de oscilação, em que a gente está sujeito a oscilar, os outros também, só que está sempre relembrando, né, a que fomos chamados, por que o mundo espiritual nos colocou uns diante dos outros. Às vezes a gente não tem uma dimensão, né, em termos assim de detalhes minuciosos, mas a gente pode falar aqui de talvez dessa questão mais subjetiva, né? Deus não nos aproxima de outros corações, senão com o intento de permitir o crescimento duplo das almas, permitir o desenvolvimento, né, das nossas existências, a gente poder, na vida uns dos outros, ser esse aguilhão do bem, esse fator de estímulo, construir um contexto de crescimento sensível, responsável com as pessoas. E Paulo mostra assim, olha, desde o início, cheguei aqui, né? Às vezes a gente sente que caiu de paraquedas em determinados lugares, nem sempre tem uma dimensão real e total das coisas, né? Mas pelo menos essa finalidade essencial a doutrina espírita vem comunicar, olha, não existe o acaso nesse campo das relações, e esses corações que a gente vai encontrar. Preciso pensarmos que há uma mão invisível que costurou as nossas existências para a gente estar ali uns diante, uns diante dos outros. Então, desde o primeiro dia,
Paulo estava atento, estava consciente, estava lúcido. E aí ele continua, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele estava num, num, num contexto que a preocupação dele em meio, né, aos ataques, às perseguições, às armadilhas, é um contexto que ele se portou com dignidade, que é uma coisa também fundamental, né, para a gente poder pensar, porque assim, nos nossos desafios, nas nossas possíveis armadilhas, que às vezes a gente possa, em alguma medida, atravessar na nossa caminhada. Como que a gente pode pensar tudo isso, né? Ah, que jeito que a gente vai atravessar? Como que a gente vai administrar? Porque às vezes, por bobeira, um minuto de alguns minutos de invigilância, Emmanuel tem uma outra mensagem também, Fonte Viva, titulada Por um Pouco, que ele vai chamar a atenção desse detalhe. Às vezes é um momento de invigilância um pouco, que a gente acaba se complicando. Porque, assim, todas as experiências, elas têm um caráter transitório. Mesmo esses embates que às vezes chegam, né, acabam sendo desconfortáveis e a gente não tira, né, o mérito disso, não tira esse detalhe, mas como é que a gente vai se sair? Com o conhecimento que a gente tem, com os recursos que a gente tem, qual que vai ser os caminhos, os propósitos que a gente vai abraçar, que a gente vai se agarrar, para onde os nossos olhos vão apontar. Nessa hora do testemunho, porque Paulo está reforçando, olha, humildade, um coração que viveu a angústia, que passou pela prova, né, a tentação ali, mas um coração que procurou atravessar tudo isso com dignidade. E às vezes a gente escorrega, né, tem uma decisão para tomar, às vezes coloca mais de si, esquece de abrir espaço para os outros, às vezes a gente é impulsivo, acaba escolhendo um caminho que a gente percebe que depois não foi o melhor. Claro que a vida trabalha sempre com recomeços, e nenhum de nós, né, estará privado do amadurecimento, de olhar para trás e pensar, poxa, isso aqui deu errado, né, esse ponto aqui é um ponto de fragilidade, vulnerabilidade, preciso ficar mais atento. Mas nessa busca, né, mais lúcida que a gente vai aurindo mais recursos, porque como a gente propôs, essas duas necessidades fundamentais, nutrição e orientação, elas são, né, fundamentais também para esse dia mal, para essa hora difícil, para esse momento de prova. Paulo está falando, né, desse desconforto que às vezes faz parte da nossa rotina em alguma medida, porque a gente pode estar lidando com alguma expiação na nossa trajetória, e são esses instantes que a gente pode ficar um pouquinho mais balançado, sentir o coração um pouquinho mais mexido no nosso caminho. Mas ele tem por objetivo mostrar essa dignidade de um coração que foi vivendo esses campos diversos de prova, mas consciente daquilo que ele precisava fazer. Então, ele não deixou de anunciar vida, né, seja publicamente ou nas casas, ou seja, o cuidado dele, vida privada, vida pública. Paulo estava assim, olha, senso de coerência, né? Não só quando ele era visto pelas multidões, mas um coração que, quando estava na intimidade, mantinha coerência. Lição fundamental para a gente hoje, né? Porque às vezes a gente tem uma postura quando a gente está sendo visto, enxergado, né, por mais pessoas, e numa outra postura quando nós não estamos sendo vistos. E não essa autoexigência, autocobrança, mas uma autopercepção. Olha, onde que são os meus pontos de hipocrisia? Aonde que é que eu não estou conseguindo ser coerente?
em que medida, né, cabe me avaliar esse ou aquele comportamento. Tudo isso vai fazendo parte do nosso crescimento enquanto trabalhadores. E aí ele fala, olha, testificando tanto a judeus como a gregos. Ou seja, eu não teve distinção em relação a ninguém, né? Os que eram os meus conterrâneos, as pessoas que faziam parte do meu grupo nascente, ok, entreguei o melhor por eles e por aqueles que também não eram, propriamente dito. Mas não faltou cuidado com ninguém, não teve uma postura preconceituosa, limitada. Olha o pensamento de Paulo, assim, né, a liberdade que fulgura desse coração do convertido de Damasco. E tudo isso, né, trabalhando essa universalidade, expandindo esses elos, esses laços, e focado no arrependimento para com Deus e na fé no Cristo Jesus. Então, um coração que estava sempre atento ao campo das suas necessidades espirituais, esse arrependimento para com Deus, ou seja, um coração que estava procurando sempre se encontrar, reconciliar consigo, olhar para as suas questões, né? Isso fica muito evidente aqui. E um coração que também tá disposto a trazer o seu potencial, a fé no Cristo, no sentido de traduzir a sua dádiva, o seu carisma divino, né, como um serviço aos corações, trazer do Cristo, daquilo que Jesus estava cultivando na alma dele, né, o sal, essa luz interna, ele também estava comunicando. Então, um trabalhador inteiro que tem intencionalidade, sabe viver com dignidade os instantes difíceis, é um coração que está aberto a expandir os afetos sem preconceito, e é uma alma que entende as suas vulnerabilidades e as suas potencialidades. É esse trabalhador que Paulo está se apresentando e que vai se despedir, né? Na segunda parte do discurso, ele vai dizer assim, olha, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então, não tem nem dimensão esse espírito profético paulino que vislumbrava, né? E a gente às vezes pode olhar para a nossa própria existência e pensar que determinados ciclos que a gente vive, a gente consegue entender mais ou menos para onde a vida está nos conduzindo e estar consciente disso, dessa condução amorosa, porque ele vai dizer assim, como a gente leu, eis que agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, isso aqui é muito, muito simbólico, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Providência divina vai revelando aos poucos, vai dando o norte do próximo passo, mas sem deixar claro tudo. Tem um fator de surpresa, porque na nossa relação de fé com a espiritualidade tem esse fator de perplexidade, da gente não estar no controle de tudo, mas desse cuidado de, olha, caminha, né? A vida te encontra, na feliz expressão da Ana Teresa Camasmi, avança, porque naturalmente haverão novas instruções, novas orientações, às vezes a gente fica sem saber, né, para que rumo vai a nossa vida, mas querer se dar conta de tudo, às vezes vai ser improvável. O mundo espiritual, de cidade em cidade, ciclo em ciclo, de momento a momento, vai trazendo essas orientações importantes. Nada faço, diz Paulo, questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria minha carreira. Então, a gente sabe, o corpo vai se desgastar, os nossos recursos, eles vão se desgastar, os nossos contextos materiais, eles são transitórios, porque o objetivo é formar uma vida interna, com dignidade, com beleza, para que na imortalidade isso fulgure, isso se apresente como nosso precioso guia e caminho para a nossa trajetória. Então, ele continua dizendo, conquanto que cumpra com alegria minha carreira, e o ministério que recebi
do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, olha que fantástico, né? Esse Paulo, assim, consciente dessa transitoriedade, da mutabilidade que compõe o cenário material. E o quão consciente, né, há um sentimento estoico aqui precioso sendo cultivado por Paulo. E tem coisas que a gente precisa a reconfigurar os valores, porque se a gente depositar demasiada confiança naquilo que é material e se desgasta, a gente tem talvez uma propensão maior à insegurança, ao sentimento de desproteção, porque cabe nos pensar onde estão as nossas bases. Valorizar as experiências materiais é fundamental, mas pensar que diante da fugacidade do tempo, da efemeridade, daquilo que se nos apresenta aos sentidos, há alguma coisa maior que deve nos nortear, né? Costurando as nossas experiências, a nossa trajetória, dando significado ao que a gente está vivendo. Porque se eu vou para o ambiente de trabalho, se eu estou convivendo em família, se eu estou no campo dos afetos, das amizades, se eu estou diante da sociedade, o que vai significar tudo isso? Porque dentro em breve desencarnaremos todos, mas qual que foi a carreira, né? Esse plano, esse projeto divino? Quais caracteres em mim que estão sendo trabalhados? Qual via do amadurecimento o mundo espiritual está investindo em favor do meu destino? E aí ele vai falar a respeito, né, dessa inspiração, deixando não só essa mensagem a respeito do que profeticamente aconteceria com ele, mas o apóstolo Paulo também faz questão de falar, olha, vocês vão ter alguns desafios, vocês enquanto comunidade, vocês vão ficar aí, atenção. E ele vai alertar sobretudo para a questão da divisão. Corações que poderiam chegar para dividir. E isso é também um elemento importantíssimo nos dias de hoje, sobretudo porque a gente está cheio de dono de verdade, né? Todo mundo querendo abraçar a verdade e falar, se auto-intitular certo, errado, e aí propor, né, os grupos, olha, esse grupo está certo, esse grupo não está, nessas divisões que a gente tem atravessado. E aí Jesus mesmo vai alertar isso lá atrás. Quem não ajunta comigo, espalhe. O Espírito do Cristo é da unidade, da cooperação. Não é da competição, da concorrência, da sobreposição, mas é do entendimento. E aí, o que Paulo vai pedir a esses corações é o seguinte, olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A missão de vocês é cuidar, é apacentar, é orientar, é proteger, é fazer o possível para sustentar esse espírito de comunidade. E para isso acontecer, os corações têm que assumir esse lugar, né? Dentro de casa, por exemplo, como é que esse sentimento de comunidade se trabalha na presença, né, pais, filhos, às vezes tem algum parente que mora junto, enfim. Como que esse sentimento se coloca? Porque se existem corações que têm a responsabilidade de estar ali à frente, né, como os responsáveis, esses vão ser solicitados dele um pouquinho mais, porque é esses corações que vão construir os ambientes. E às vezes, né, se a gente tem essas pessoas vivendo momentos de carência espiritual, momentos de privação interna, né, afetiva, psicológica, são corações que acabam não só desmoronando às vezes, mas também no entorno também. Isso acaba influenciando nessa convivência direta com as outras almas, porque todo lugar, né, vai precisando desses espíritos que assumem esse compromisso de dar um passinho à frente, ditar o tom, né, da conversa, o tom da fraternidade, da cooperação, porque um coração que vai acendendo luz vai também oferecendo recursos para que outros
se abriguem, para que outros se orientem. Então, em todo lugar é fundamental, né? A gente ter essas almas que estão assim com a anteninha mais ligada, esses espíritos que estão mais sensíveis, porque eles vão ajudando a construir essas referências para o trabalho. E são corações que vão se dispondo a amar um pouquinho mais, que às vezes, não integralmente, vão ser correspondidos nas suas expectativas, atendidos totalmente nas suas demandas pelas pessoas da Terra, porque a gente sabe, né? Reciprocidade é tão bom. Você está trabalhando, ser reconhecido, ser valorizado, você está fazendo, os outros vê seu trabalho e falam assim, nossa, né, que bacana, oferecer esse feedback, esse retorno positivo. A gente sabe, nem sempre acontece isso. E se a gente não tiver mais bem resolvido, enquanto corações que estão ali na linha de frente, a gente acaba, né, se tornando competitivos, a gente acaba se tornando exigente, a gente acaba se tornando impositivo, justamente pelo fato, né, da gente, às vezes, estar um pouquinho desconectado. Então, quanto mais a gente, às vezes, vai estando conectado com a espiritualidade, atento, né, a essa nutrição divina, mais recurso interno a gente tem para poder compartilhar, porque às vezes os outros que estão ali sendo tutelados, os outros que estão ali sendo orientados, eles não vão ter, não vão atender a essas demandas internas, não, nem sempre vão oferecer esse ambiente todo, né, de afeto, de reconhecimento, mas a espiritualidade não deixa de atuar, porque nós estamos sendo apacentados também, estamos sendo tutelados e estar conectado com aqueles que nos orientam é fundamental para a gente poder, né, mais bem resolvido, cuidar daqueles outros corações para que esse espírito de unidade aconteça. Porque é nos nossos pontos de fragilidade, nas nossas ausências, que as coisas às vezes começam a degringolar, a gente começa a perceber as divisões. E o apóstolo Paulo está atento a isso. Olha, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, às vezes, né, e aí cabe nos pensar, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa reflexão, cabe nos pensar nesses ambientes nossos que a gente participa, que está sujeito a surgir esses corações, quando não raro a gente mesmo, né, que sustenta o espírito dessas divergências, dessas segregações. No fundo, são corações necessitados imensamente de afeto. São, às vezes, crianças, né, que estão chamando a atenção para si e mostrando que, naquele momento, são almas que precisam de mais de afeto. Porque imaginemos o quanto nós carecemos disso tudo, né? E o orgulho, o egoísmo, a gente pode olhar para eles como imperfeições, às vezes cruéis, mas a gente pode observar a fragilidade, que denota o coração orgulhoso, né? A dificuldade de olhar para a vida, de enxergar outra pessoa, deixar o outro falar. O que aconteceu na história desse coração que está vindo para dividir, né? Esse coração às vezes mais rebelde, que não escuta os outros, desse coração que quer se impor. É um coração, será que ele foi ouvido? Será que ele foi acolhido? Para ele estar tendo uma postura dessa, às vezes, né, iniciativa, moralmente, espiritualmente falando, né, é o fruto de repetições, daquilo que ele foi aprendendo, ou daquilo que ele não foi conseguindo aprender, né, e acabou chegando nesse ponto. Então, o apóstolo Paulo vai alertar para isso, e hoje nós, né, nos nossos ambientes, não estamos para encontrar os vilões e falar o problema está com fulano, ciclano, mas antes para a gente se observar e pensar, poxa, né, temos todos demandas psicológicas, temos todas necessidades espirituais, e o que a gente puder fazer para que um coração se reencontre é fundamental, né? No dizer do, do próprio Pedro, né, na comunidade ali nascente, quando Paulo estava iniciando essa aproximação
ele queria, né, estar na casa do caminho, só que o pessoal ainda estava assim meio receoso com ele, e o Pedro fala assim, olha, se ele for um lobo e ele tiver, né, aqui vindo para prejudicar, ele é mais infeliz do que antes. Mas com esse lobo, a gente vai fazer o que com ele? A gente vai matar? Não, né? E aí ele vai fazer essa proposta dessa educação, porque a gente pode construir espaços de diálogo com as almas que às vezes estão enfermas emocionalmente, espiritualmente, precisando desse apoio. Paulo vai frisar, né, justamente a, essa necessária edificação, a partir da palavra divina, a partir da instrução divina, que o Evangelho dê força para que a gente viva em comunidade, para que a gente esteja uns com os outros, não para dividir, mas para se conectar. Porque na encarnação, essas muitas experiências e provas que a gente vai vivendo, pede essa intencionalidade, essa presença, essa disposição de aprender e nos renovar, né? Entregando aquilo que a gente tem ali à nossa disposição, atentos às nossas necessidades materiais, mas, sobretudo, aos objetivos espirituais que nos conectam uns aos outros. Então, fica aí um pouquinho dessa lição, dessa despedida, né, do apóstolo Paulo, que lembra todo esse momento especial do cristianismo primitivo, tendo em vista que, dali em diante, a caminho de Jerusalém, Paulo não mais tornaria, mas ele tinha deixado marcas de um coração que tinha amadurecido, que estava aprendendo a viver em comunidade, porque aquele mesmo Paulo que teve dificuldades de entender, né, que outros corações poderiam ser diversos do dele, era aquele mesmo que estava orientando, olha, vamos manter esse espírito de união, de entendimento, aprender a lidar, né, com esses corações que querem cisões, porque a gente tem a palavra que nos orienta, a gente tem os fundamentos que nos fortalecem, que é o próprio pensamento do Cristo, que trabalhou demais para a gente ter relações saudáveis, para que a gente possa diminuir desigualdades, para que a gente possa construir espaços de paz e de felicidade, uns para com os outros aqui na Terra, né? É isso aí, gratidão, Deus proteja e nos abençoe demais da conta.